Olá pessoal, tudo bom? Boa noite para vocês. Eu estava aqui pensando numa coisa muito interessante. Outro dia eu ouvi uma pessoa dizendo assim: Ah, foi Jesus que me revelou. Na hora eu fiquei assim, pensei, não falei nada, mas me chamou a atenção uma coisa: nós precisamos ter muito cuidado com essas palavras. Foi Jesus que falou. Ah, foi Jesus que me revelou. Nós precisamos ter o cuidado com isso. Por quê? A palavra de Deus diz assim: anunciaram falsamente em meu nome palavras que não lhes mandei dizer. E eu o sei e sou testemunha disso, diz o Senhor. Jeremias 29, 23. Assim diz o Senhor acerca de Semaías, o Neelamita: Semaías vos profetizou e eu não o enviei, e vos fez confiar em mentiras. Portanto, assim diz o Senhor: eis que visitarei a Semaías, o Neelamita, e a sua descendência. Ele não terá ninguém que habite entre este povo, e não verá o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porquanto falou em rebelião contra o Senhor. Jeremias 29, do 31 ao 32. Então, existe um problema muito sério com relação a essas situações, a essas coisas, né? Porque o pentecostalismo tende a fazer as pessoas acharem que Deus está falando como ele falava no Antigo Testamento, né? Naquela época que ainda não havia a palavra de Deus como uma fonte segura, completa, como nós temos hoje na Bíblia, né, Sagrada. Então, o que acontece? As pessoas acham que pode chegar simplesmente e dizer: ah, Deus lhe disse isso, disse aquilo. Como é que você vai contestar alguém que começa dizendo logo isso para você de cara, assim, ó? Ah, Deus é que está dizendo, Deus está falando isso, Deus está falando aquilo. Então, essa pessoa que está te ouvindo, ela pode ficar assim: ai, é Deus que está falando comigo, está mandando esse servo falar comigo. E às vezes esse servo está falando coisa que não deve, está falando coisa que não foi Deus que mandou falar. Eu conheço um caso de uma moça que queria muito casar. E ela estava numa igreja. E aí uma irmã disse para ela assim: olha, varoa, aquele ali será o seu varão. E aquele rapaz, eles estavam tendo um namoro e tal. A moça deduziu que eles eram namorados, que eles iam casar. Deus está ela dizendo que Deus estava revelando para ela que ela ia se casar com aquele rapaz. Passado não muito tempo, aquele rapaz casou com outra moça. Teve um outro caso também de uma moça que queria muito engravidar. E então ela foi procurar os irmãos da igreja e tal. Aí os irmãos falaram: olha, irmã, ainda este ano você estará grávida. Já se passou muito tempo e a moça não engravidou. E essas pessoas costumam ter a tendência a colocar palavras na boca de Deus. Dizer que Deus falou coisa que Deus não falou. Dizer que Deus mandou recado que Deus não mandou. Então, quem vive dizendo Deus me disse isso, Deus me disse aquilo, Deus mandou falar para você que é isso, isso e isso, né? Eles não imaginam o problema que eles estão arrumando de colocar na boca de Deus coisas que não passaram pela ideia de Deus, pelo pensamento de Deus, coisas que na realidade são da própria carnalidade ou da própria mentalidade da pessoa, que não tem nada a ver com o propósito de Deus, com o desígnio de Deus, com a revelação de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. A verdadeira revelação de Deus a gente encontra na palavra de Deus, na palavra escrita que ele já deixou pronta no Antigo Testamento, na época de Jesus, quando a palavra ainda não estava totalmente pronta, acabada, né? Então era necessário que houvesse as profecias, não que seja impossível de acontecer. Hoje ainda pode haver isto, hoje ainda podemos receber revelação, sim, por que não? Pode, mas a palavra de Deus diz bem claro. Você quer saber realmente se um profeta é verdadeiramente um profeta? Para você saber se realmente Deus realmente usa esse profeta para falar, preste atenção no que está escrito em Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 20 ao 22.
Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando o tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Então, aqui, o que acontece? Deus fala também para a gente que quando o profeta fala, né, o que a palavra de Deus quer revelar para a gente é isso. Quando um profeta fala e algo se cumpre, aquele é um profeta de Deus. Quantos profetas a gente já viu falando coisas que já se cumpriram? Não porque ele deduziu, não porque teve uma noção, não porque ele imaginou, se está com fulano é porque vai se casar com fulano. Isso é uma dedução, né? Eu vi isso e aquilo, e então a pessoa tira uma conclusão daquilo que ela viu, daquilo que ela analisou, e por ela ser cristã, por achar que tem um dom de profecia, foi Deus que falou. Não, às vezes não foi Deus que falou. Às vezes foi simplesmente uma intuição, um entendimento de uma situação, né, que fez a pessoa, o ser humano, pensar que aquilo poderia vir a acontecer. E então já coloca isso na conta de Deus. Não é para colocar na conta de Deus. Olha, eu acredito pelo andar da carruagem que isso pode dar nisso. Agora, quando Deus fala realmente, ainda mais que nós temos hoje a palavra de Deus escrita, pronta para nós, a revelação está ali diante de nós. Nós não precisamos ficar buscando profecias, nós não precisamos, porque a palavra de Deus é suficiente para nos dar toda a revelação que precisamos. O que nós precisamos fazer é procurar a palavra de Deus, é ler a palavra de Deus. E também não ficar lendo a palavra de Deus para buscar, eu vou ler a palavra de Deus para buscar essa revelação para o meu problema tal. Não é isso. É ler a palavra de Deus e entender o que Deus quer de mim, o que Deus quer do seu servo, daquele que o adora em espírito e em verdade. Qual é a direção que Deus dá? Deus dá mandamentos. Eu estou fazendo o quê? Como é que eu estou me comportando diante desses mandamentos, né? Como é que eu estou agindo? Eu tô me deixando levar pela opinião de homens, pela opinião de pessoas, porque o próprio apóstolo Paulo diz, né? Ele fala bem claro que ai de mim se eu me deixar levar pelas opiniões humanas. Em outras palavras, ele diz isso. Então, nós precisamos ter esse cuidado, né, com o que a gente está colocando na conta de Deus, o que a gente está colocando na boca de Deus quando Deus não falou. Temos que ter esse cuidado. Nem tudo a gente pode interpretar como Deus tendo falado isso ou aquilo. Nós sabemos que Deus realmente fala conosco. Nós sabemos que Deus responde às nossas orações. Nós entendemos quando Deus fala. Nós sabemos, na nossa relação pessoal com Deus, nós sabemos disso. Mas nós não podemos sair por aí falando que Deus disse o que Ele não disse, porque apenas foi uma intuição minha, e eu acho que todas as minhas intuições são coisas que Deus revelou, são palavras que saíram da boca de Deus. Cuidado. Se você tem esse hábito, não faça mais isso. Tenha cuidado, porque Deus não aprova. Aliás, é simples. Você gostaria que alguém colocasse palavras na sua boca que você não falou? Beijo. Tchau. Boa noite. Fiquem com Deus.